pessoal, dando continuidade aqui a essas teorias, no final da Segunda Guerra Mundial houve aquela reunião entre os principais estudiosos da demografia mundial, né? E surgiu aqui os camaradas que iam de encontro com as teorias de Malthus, né? Então eles ficaram chamados de neomalthusianos. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, eles foram tentar, no período de Guerra Fria, né? Foram tentar discutir por que existia, né? O primeiro, o segundo e o terceiro mundo, tirando a política de lado, né? O capitalismo e o socialismo, e tinha lá o terceiro mundo. A questão dos problemas do terceiro mundo era devido ao grande crescimento populacional desse país. A pobreza era devido à grande quantidade de pessoas que tinham nesse país. Então, houve aí uma retomada dos pensamentos de Malthus, certo? Eles concordavam que tinha alimento para todo mundo, que a agricultura dava conta, porém eles diziam que para se desenvolver esses países subdesenvolvidos, como os países da América Latina, a maioria, da África, do Sul e Sudeste Asiático, tem que fazer como Malthus dizia mesmo. O pessoal não tem que casar, já tinha que usar a questão de pílula, vários métodos anticontraceptivos, não travar a língua em mim, fazer vasectomia, ligadura de trompa, DIU, a própria prática do aborto, enfim, né? Tinha que fazer tudo nesse país para que controlasse essa situação do crescimento populacional desordenado, certo? Até que, como a gente falou, que alguns países adotaram aquela política do filho único, né? Políticas oficiais de filho único. Na China, no México, Egito, a Índia, e aqui faltou botar a Colômbia, beleza? E ainda nessa reunião, os demógrafos, houve aqueles que discordavam. Eles diziam, não, o problema do subdesenvolvimento não é a quantidade de gente, não é a quantidade de filhos que um casal, que uma família tem. É a questão da injustiça social que esses indivíduos sofrem, né? Então, a teoria reformista ou marxista, como ficou conhecida, dizia justamente isso. O problema não é a questão do número de filhos, e sim a falta de acesso a melhores condições de vida, a um emprego digno, a acesso à cultura, à educação, e consequentemente o cidadão mais bem educado, a mulher mais bem educada, ganhando melhor, vai ter a própria consciência de que vai querer dar também um futuro melhor para o seu filho. E para você criar um filho hoje, né, para você dar uma educação que preste, oferecer cultura que preste para ele, um lazer que preste, tudo isso custa bastante caro. Então ele viu que se houvesse acesso da população a essas reformas sociais, a população automaticamente iria brecando o número de filhos por família. Um exemplo muito clássico é o que a gente vê aí. Quanto mais a gente vê esses países da Europa, da Finlândia, na Suíça, na Suécia, povo extremamente rico, quem tem condições de criar 20, 30 filhos, né? Aí não cria, só cria um, só tem um filho, às vezes dois estourando. A gente aqui no Brasil, a maioria não tem condições, né? Que a gente vê, infelizmente, de criar um filho e bota 2, 3 aí no mundo e fica passando necessidade. Será que se esse pessoal tivesse acesso a um emprego decente, a uma educação decente, a uma cultura decente, isso automaticamente iria mudar aquela consciência daquele casal e iria, com o tempo, dar esse controle do crescimento populacional. Então era isso que Marx e os reformistas, né, baseados na ideia de Marx, eles acreditavam. Então só iria parar o subdesenvolvimento se mudasse o caráter socioeconômico das pessoas. Se você oferecesse melhores condições de vida às pessoas, os países ditos subdesenvolvidos iriam, por tabela e por consequência, terem menos filhos, serem menos populosos, tá certo? Tudo isso iria acontecer, segundo ele, de uma maneira bem espontânea, sem pressão. Aqui temos a questão 11.
Em material para análise de determinado marketing político, lê-se a seguinte conclusão. A explosão demográfica que ocorreu nos anos 50... Volta aí, Pedro, por favor. Slide, eu apertei sem querer aqui. Nos anos 50, especialmente no terceiro mundo, suscitou teorias ou políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria dos neomalthusianos, acabou de falar, defende que o crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, né, segundo eles. Quanto mais gente, pior para a economia. O que já provoca uma diminuição na renda nacional per capita, né, por pessoa, e desvia os investimentos do Estado para os setores menos produtivos. Os neomalthusianos. Mais gente do país, o Estado, ao invés de aplicar na economia ou em setores que iriam beneficiar a sociedade, iria aplicar as verbas, as arrecadações nessas populações pobres, para eles não morrerem. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle de natalidade. Uma segunda teoria, a reformista, aquela de Marx, a gente acabou de falar também, argumenta que o problema não está na renda per capita, e sim na distribuição irregular da renda, que não permite o acesso à educação e à saúde. Diante disso, o país deve promover a igualdade econômica e a justiça social. Beleza? Pessoal, essa data aqui, 1950, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Daí a preocupação da comunidade, da demografia mundial, se preocupar com acelerar o crescimento populacional, principalmente nos países subdesenvolvidos. Esse período ficou conhecido como Baby Boom. A explosão dos bebês. Menino nascendo de todo jeito. Segunda Guerra Mundial acabou, né? Poucos homens. Então, o incentivo de vários países era incentivar ao crescimento familiar. Então, começaram as famílias a terem muitos e muitos filhos. Isso nos países desenvolvidos. Aí, com o tempo, vieram, por consciência educacional, cultural, essa diminuição gradativa. Já nos subdesenvolvidos, não, o baby boom continuou. Eram pobres, não tinham condição de criar nenhum filho, mas tinham 6, 8, 10 meninos. Beleza? Então, a questão diz o seguinte: qual dos slogans a seguir, né? Qual dos slogans, né, das campanhas publicitárias a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano, né, das ideias de Malthus? A. Controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. C. Sem reformas sociais, o país só se reproduz e não produz. C. Questão de Enem, pessoal, isso aqui. População abundante, país forte. Será que um neomalthusiano dizia isso aqui? Quanto mais gente, melhor, o país fica forte. B. Crescimento gera fraternidade e riqueza para todos. Né? O crescimento que fala aqui, crescimento populacional. Justiça social, sinônimo de desenvolvimento. Isso aqui jamais. Isso aqui seria, se fosse um slogan de um reformista. Então, pessoal, qual é o slogan mais parecido para os neomalthusianos? Fosse, de onde um país fosse colocar como vitrine, né, para o seu objeto de política, para slogan de política de campanha neomalthusiana. Esse aqui mesmo, né? Controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Ou seja, um país só vai se desenvolver, segundo os neomalthusianos, se houver, de fato, esse controle populacional. Mais um aqui. Atualmente, muitos atores sociais, diante das expectativas de crescimento da população e de crise dos alimentos, rediscutem os fundamentos do pensamento de Thomas Malthus. Nessa rediscussão, é preciso considerar que Thomas Robert Malthus, A.
foi um dos iniciadores do desenvolvimento de ideais de que os casais devem ser livres para decidir sobre o tamanho de sua família. Mao dizia isso. Dizia não, né? Se fosse por ele, acabava já até as famílias que já tinham, para diminuir o povo do mundo. B. Foi um dos principais economistas da escola clássica que, no início da Revolução Industrial Inglesa, contribuiu para a formulação de princípios básicos do liberalismo econômico. Foi, né? Pode ter sido sim. C. Sustentava a concepção de que os problemas da superpopulação seriam resolvidos se os governos de países desenvolvidos adotassem programas para reduzir a miséria. Será que Mao dizia isso? Passando aí. D. Defendia a ideia de que o processo de urbanização, ao estimular a migração das populações rurais para as periferias das cidades, controlaria naturalmente o crescimento da população. Será que Mao diria isso? Não, deixa as cidades forem crescendo, a população do campo menos esclarecida. Quando chegar lá, automaticamente vai ter menos filhos. E aí estava correto ao defender a necessidade do Estado ajudar economicamente as famílias mais numerosas. Eita, dei a resposta, está bom, está aí. Mais numerosas, como forma de garantir qualidade de vida. Não, isso aqui poderia ser a questão reformista, essa é, né? Então, haja visto tudo isso, a resposta é justamente essa B. Porque a questão vai falar sobre Mao, no geral, sobre questão de teoria de população demográfica, porém, a questão do Enem que cai fala algo mais subjetivo da própria vida, né, de Thomas Robert Malthus. Ele foi um grande pensador, inglês também, e ele viveu nesse período de revolução, na época da revolução, e uma das principais contribuições dele foi justamente sobre essa questão do desenvolvimento populacional. E a questão 14, acho que só falta essa por hoje. Olha aí quantos slides já está em quantos, já viu aí? Não dá para ver, não. Não, tá bom, acho que é só essa mesmo. As teorias demográficas têm procurado explicar a relação existente entre crescimento populacional e desenvolvimento econômico. Certo. Segundo a teoria reformista, a política de controle de natalidade deve ser efetivada pelo Estado, no sentido de impedir o rápido crescimento demográfico e o surgimento de áreas superpovoadas, com altos índices de pobreza, como os que ocorrem na Índia. Então aqui a gente ainda poderia parar de ler essa questão logo no início. Política de controle de natalidade, quem viria a ser? Poderia ser os malthusianos, poderia ser Malthus, aliás, ou os neomalthusianos. B. O subdesenvolvimento econômico é resultante do acelerado crescimento demográfico, sendo necessário políticas rígidas de controle familiar, como as que vêm adotadas na China. A e a B, teorias malthusianas e neomalthusianas, né? C. O rápido crescimento demográfico trará consequências graves sobre ecossistemas tropicais e equatoriais. Talvez, né? Sendo necessário o controle da natalidade como forma de garantir a preservação do patrimônio ambiental. Quem controla a natalidade, quem controla o crescimento demográfico, quem queria, aliás, ou quem quer, são teorias malthusianas e neomalthusianas. D. A miséria é responsável pelo crescimento da população, sendo necessárias mudanças socioeconômicas que permitam a distribuição de renda e o acesso à saúde, educação
mercado de trabalho. Então, pessoal, a teoria reformista diz justamente isso, né? Só se acaba com a miséria, aliás, só se acaba com o crescimento populacional se primeiro se acabar com a miséria, né? Então, isso aí é o que prega as teorias reformistas ou marxistas. Ainda tem a 15, vamos para 15. Urbanização descontrolada. Na verdade, o grande período da sociedade brasileira foi o pós-guerra, quando é adotado o padrão da sociedade de bem-estar social. Esse é o melhor momento, tanto em termos de crescimento econômico, quanto de crescimento, ligado a uma política redistributiva. Foram abertos canais de promoção social, com investimentos públicos em infraestrutura, em serviços de base, educação, saúde e urbanização. Isso perdurou até os fins dos anos 70, mas a partir daí o país voltou a patinar e tornou-se cada vez mais concentrador de renda. Como, mesmo com retração econômica, a população continuou a crescer, passamos a ter cada vez mais marginalizados e excluídos. Hoje, o que era um problema social virou um problema de segurança e vivemos o agravamento de um quadro que era excludente. Temos uma situação de confronto entre contingente e excluído e aqueles que concentram as possibilidades. Mesmo com a retração econômica, né, desaceleramento da economia dos anos 80, a população continuou a crescer, fato que confirmou a tese dos cientistas, né? Na década de 70 e 80 o Brasil teve aquele declínio econômico, certo? E mesmo assim, mesmo com a crise econômica, a população continuou, aliás, a crescer, certo? Então, isso confirma a tese de quais cientistas? Dos neomalthusianos, que atribuíam ao forte crescimento vegetativo as condições de pobreza crônica da população. B. Dos malthusianos, que de forma alarmista previam fortes crises de abastecimento de gêneros alimentícios para toda a população. Não teve, né? Nenhum período que eu me lembro aqui no Brasil, com exceção das secas do Nordeste, e não era por questão populacional, podia ter 2, 3 pessoas, às vezes não tinha alimento nenhum, que a seca era braba, era feroz, mas no Brasil não teve nenhum período na história que eu me lembre, crise alimentar. C. Neoliberais, que defendiam a expansão irrestrita dos mercados consumidores, a partir da melhoria das condições de vida. D. Pragmáticos, que atribuíam ao Estado a obrigação de criar políticas de controle de natalidade em todo o país. O E. Keynesianos, né? John Maynard Keynes, nós vamos falar sobre eles, trabalhando aí sobre capitalismo, que asseguravam que o Estado não teria condições de proporcionar a elevação do padrão de vida da população. Então, pessoal, aqui vocês poderiam trazer, aqui vocês poderiam pensar que estaria correta. Mesmo em crise, a população cresce. O que acontece? Foram os malthusianos que previam isso, diziam isso, os malthusianos. Olha, neoliberais, pragmáticos, keynesianos, praticamente não vai ter nada a ver, né? Então, pessoal, neomalthusianos, eles diziam isso aqui justamente, certo? Então, como a gente falou aqui, Malthus dizia que o problema da população grande era uma coisa, né? A natalidade grande era uma coisa. Porém, ele não previu, como ele falou, essa falta de alimentos para a população. Tinha alimentos, só não faltava era o acesso
dessa população ao alimento. Então, pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Então, na próxima aula a gente inicia. Qualquer dúvida aí, chama no PV, manda lá no grupo, certo? Estuda, enfoque. O Enem está chegando, no instante chega. Beleza? Valeu!